Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Começamos já. Que bom. Vamos ver aqui. Começou. Peterson, desde já eu agradeço o convite, né? Que coisa boa conversar sobre adoção, sobre acolhimento, sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Eu gosto muito de esclarecer as pessoas, né? As pessoas que já estão habilitadas à adoção, as pessoas que estão pensando em se habilitar à adoção, as pessoas que já adotaram, né? Então, acho que sempre um bate-papo sobre o tema é esclarecedor, informa, e eu gosto muito. Então, já quero te agradecer ao convite, né? O convite da Elo de fazer essa live agora à noite. Não, nós que agradecemos, assim, porque é sempre essa abertura que a gente sempre teve com o Ministério Público, com a doutora e com o Judiciário, em geral. Então, acho que nós somos agraciados com isso também, assim, nós temos essa vantagem, assim, a gente ter esse acesso, assim, porque nem em todo lugar a gente consegue. Então, já vamos começar, então. Para quem não me conhece, eu sou o Peterson, boa noite a todos. Eu sou o atual presidente da Elo, um dos fundadores, né? Então, é a primeira live que eu estou fazendo, de uma série de várias lives que já tiveram, essa vai ser a minha primeira. E eu tenho o prazer de estrear aqui com a doutora Sinara Viana Dutra Braga, que é promotora do Ministério Público, né, da Infância de Porto Alegre. E agora eu vou deixar que a doutora se apresente e já nos explique um pouquinho o que é o Ministério Público, como que funciona, e dentro da infância, quantos promotores trabalham e qual que é a sua área, assim. Que coisa boa já começar comigo, Peterson. Este mundo virtual de informação. Estou estreando. Muito bem. Peterson, então, primeiro agradecer novamente ao Elo o convite. Eu fico muito contente de falar sobre o tema adoção, acolhimento, atribuições do Ministério Público. É um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui contigo e poder auxiliar de alguma forma o pessoal que nos assiste. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos as promotorias da infância e juventude, conforme a comarca, né, conforme a intrância inicial, o promotor de justiça faz tudo, civil, crime, infância, meio ambiente, tudo. Nas intermediárias, nas comarcas de intrância intermediária, o promotor já, de regra, é especializado e já faz só infância e juventude. Mas, geralmente, nas comarcas intermediárias, o que acontece? O promotor faz tudo da infância, diferente da realidade da capital. Então, aqui em Porto Alegre, nós temos área de atuação do socioeducativo, e lá nós temos promotores atuando na apresentação do adolescente infrator, na instrução do ato infracional, depois na execução da medida socioeducativa, e temos também a área de proteção. Dentro da área de proteção, nós temos promotores que trabalham com o primeiro juizado da infância e juventude, a gente diz que é como se fosse uma fazendinha. São as autorizações para viajar, são os pedidos de medicação, enfim, é toda a parte protetiva, mas que não se confunde com o segundo juizado, que é proteção específica, ou seja, guarda, acolhimento, adoção, né, habilitações para adoção ficam no segundo juizado. A parte de toda esta parte de proteção do segundo juizado é atendido por 7 promotores de justiça. Então, nós temos 4 juízes, 3 juízes atendem ações de acolhimento, destituições do poder familiar, adoções, habilitações para adoção, e para que estes 3 juízes possam dar celeridade ao processo, nós temos um 4º juiz que atende, que a gente chama de abrigamento social. Então, aquelas crianças que já estão destituídas e que não conseguiu ainda a colocação, ou que está em curso a ação de destituição do poder familiar, mas que está se desenhando a possibilidade de retorno em reintegração familiar. Então, estes processos vão para o 4º juiz. Cada um destes 3 juízes que eu comentei com vocês, tem 2 promotores atuando. Eles, além de fazer o trabalho judicial com estes juízes, eles fazem o trabalho extrajudicial. Então, nós temos o promotor que atua no extrajudicial com
Saúde, o promotor que trabalha com educação, a regional da educação, o promotor que trabalha com proteção de criança e adolescente vítima de violência sexual. No meu caso, eu faço, além da atuação lá junto ao quarto juiz, eu faço toda a fiscalização das casas de acolhimento institucional, então, abrigos e casas-lares, eu faço as inspeções, faço todo o ajuizamento de ações coletivas e também ações individuais. Então, por exemplo, eu tenho determinada criança que precisa de um atendimento de saúde, eu faço o ajuizamento e acompanho. Eu tenho a criança que precisa de uma ação de educação, vaga escolar, ajuizo e acompanho, né? Existe uma irregularidade numa instituição de acolhimento, ajuizo uma ação civil pública, uma apuração de irregularidade e acompanho. Então, nós somos todos especializados. Aqui na capital, são 14 promotores de justiça atuando em prol da criança e do adolescente, né? Criança e adolescente como um todo, tanto a parte de socioeducação quanto a parte protetiva, e temos também todo o extrajudicial. E daí você vai me perguntar, como está neste período de pandemia? O que está funcionando durante Exatamente o que eu ia perguntar. O tema da nossa conversa. Na verdade, com exceção das instruções, das ações de destituição do poder familiar, tudo está tramitando, tá? Mesmo as habilitações para adoção, aquelas habilitações para adoção que já tinham laudo, elas estão tramitando. As habilitações para adoção que ainda precisava de alguma juntada de documento estão tramitando. A habilitação para adoção que precisa de avaliação técnica, esta deu uma parada por enquanto, tá? Então, lembrando que isso é uma realidade de Porto Alegre, né, doutor? De Porto Alegre, eu falo de Porto Alegre. Há pouco nós tivemos uma conversa com a juíza corregedora do Estado, a doutora Nara Saraiva, e a doutora Nara nos disse o seguinte, que a ideia é fomentar que tudo tramite, inclusive as destituições do poder familiar, de forma virtual. Mas isso é algo que ainda não está acontecendo, que se pretende que aconteça. Bom, mas como eu disse para vocês, a instrução de ato infracional e laudos técnicos de habilitação para adoção realmente pararam. Todo o resto continua. Então, por exemplo, as audiências concentradas. O que são as audiências concentradas? A cada 3 meses, nós temos que ter uma reavaliação da situação da criança. Então, se faz uma audiência com a presença do juiz, do promotor, do defensor público, da rede que atende, da criança ou adolescente, dos cuidadores, se tiver família extensa que participa, se tiver um padrinho que participa da vida da criança ou do adolescente, então é feita audiência concentrada. Elas estão acontecendo de forma virtual, né? Então, da mesma forma que nós estamos conversando aqui, estas audiências onde se avalia o caso concreto da criança, e isto todos os juízes estão fazendo, pelo menos aqui em Porto Alegre, isto tem acontecido de regra. Eu, por exemplo, faço audiência de segunda a quinta todas as tardes. Os colegas têm os horários deles, né? Pois não. E na prática, essas concentradas, assim, por exemplo, quando eu tenho que trazer familiares, e vocês estão conseguindo bem o contato nesse virtual? Sim, porque as instituições de acolhimento, acho até que para situar o pessoal, deixa eu só fazer uma contextualização. O que é uma instituição de acolhimento? Como é que é a situação da criança em situação irregular? Criança em situação irregular, ou seja, criança e adolescente que está na iminência de sofrer violação de direito ou que está tendo seus direitos violados, quando é muito grave, quando o conselheiro tutelar esgotou todas as medidas protetivas, não é possível que ela permaneça com a sua família naquele momento, sob pena de talvez vir a sofrer uma violência grave, né? Então, é feita a determinação judicial de acolhimento, que agora em Porto Alegre pode ser institucional ou familiar. Acolhimento institucional é o encaminhamento da criança para um abrigo ou para uma casa-lar. Acolhimento familiar é acolhimento em família acolhedora, ou seja, ao invés da criança ir para um abrigo, onde eu tenho até 20 crianças e adolescentes que são cuidados nos 3 turnos por agentes educadores, que eu tenho uma equipe técnica mínima de pelo menos um assistente social, um psicólogo para este grupo de 20, ou uma casa-lar, onde eu tenho até 10 crianças e adolescentes cuidados por uma cuidadora residente, comumente chamada de mãe social, às vezes mãe e pai social, conforme a instituição. Ao invés da criança ir para este espaço,
que é coletivo, ele vai, então, para uma família, é uma criança por família, às vezes, sendo grupo de irmãos, pode ser mais de um, mas, de regra, é uma criança por família. Então, a criança vai para esta família previamente selecionada. Aproveito que estou falando de família acolhedora para dizer que este programa começou este ano em Porto Alegre, está na fase de seleção, está aberta a seleção, então daqui a pouco você está nos ouvindo, tem tempo, tem vontade, como é que funciona? Você é avaliado, então, passa por uma preparação, quem está fazendo este serviço em Porto Alegre é o Abrigo João Paulo II, a coordenação fica com a Camila. Então, isso, até para não querendo interromper, para quem não assistiu, nós fizemos semana passada uma live com a Camila e com o Dr. Rosa de Santo Ângelo. Então, para quem não viu ainda, no canal do YouTube está o vídeo lá com todas as explicações também. Né? Não, mas pode então, nem ser para o público. Ótimo teres falado, Peterson. Então, o pessoal que se interessar, por favor, assista a live da Camila, que é quem está coordenando o programa, e é bem interessante. Então, nós temos acolhimento institucional, acolhimento familiar, a criança ou adolescente vai para estes espaços, mas a gente quer que consigamos cuidar da família, que a criança possa voltar para a família, e aquela família que não tem condição, então, que a criança seja colocada em família substituta. Algumas crianças e adolescentes nem voltam para a família, nem são colocados em família substituta, e então vem a figura do padrinho afetivo, a madrinha afetiva. O que eu quero trazer para vocês é que o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério da Cidadania, todos juntos fizeram a recomendação conjunta número 1, agora de 2020, que diz o seguinte: toda criança e adolescente que estiver em acolhimento deve se estimular que ela possa, podendo voltar para a família ou ficar desde já aos cuidados do pretendente habilitado à adoção que já está em aproximação, ou ainda, se não for possível, né, então que fique aos cuidados do padrinho, estendendo aquela visita pelo período de pandemia. Ainda existe a possibilidade de os próprios cuidadores, então mãe social, pai social, agentes educadores, né, de eles ficarem com as crianças consigo. Aqui em Porto Alegre a gente não adotou este critério, porque nós entendemos que seria muito... delicado, né? Muito, porque, veja, você tem um grupo de 8 a 10 crianças numa casa-lar. Quem vai ficar com a cuidadora residente? Ou você tem um abrigo, diversos agentes educadores. Quem vai ficar com qual? E mais, eu acho que... São questões como a do apadrinhamento, que como funcionários não apadrinham crianças justamente por isso, porque aí fica o preferido, como é que acontece? Pois é, eu particularmente, eu vou dizer que eu não tenho nada contra que funcionário possa apadrinhar, tá? Eu acho que, da mesma forma que a cuidadora residente tem seus filhos biológicos na casa-lar, eu não vejo problema que a cuidadora residente adote ou que a cuidadora residente apadrinhe. Mas esse é o meu entendimento, não é o entendimento que... nós, nas comarcas que nós trabalhamos, geralmente eles, alguns até se oferecem, mas o que a gente indica é casas diferentes da que trabalha, ou instituição diferente da que trabalha. Porque senão fica protegido ali dentro, né? E já tem, às vezes. Mas o que eu estava trazendo é que nós não paramos, a orientação é que não pare. Então, adoções estão acontecendo, aproximações estão acontecendo. Hoje eu já dei mais de só hoje foram 2 pareceres em adoção. As instruções das adoções estão acontecendo. Então, eu trago esta informação para quem nos ouve, assim, ó, não fique desanimado, não parou. Inclusive, acho bem legal a gente falar sobre entrega voluntária. Isso também está acontecendo, ou seja, a mãe, ou melhor, a gestante que está avaliando se quer permanecer com seu bebê, ela deve ser orientada na maternidade que não é crime entregar o bebê no juizado da infância e juventude para fins de adoção. É claro que ela vai ter toda uma orientação por parte da equipe técnica da maternidade. No juizado da infância e juventude, ela vai conversar com a promotora, o promotor, enfim, defensor público, juíza. Eu falo juíza porque são 3 juízas que tratam dessa matéria. Então,
vai ter toda uma orientação para ela e ela vai poder conversar com a equipe técnica do juizado, assistente social, psicólogo, saber das possibilidades de assistência social, de suporte para que ela possa manter a criança consigo. Mas também que se ela não quiser, se ela não se sentir preparada, ela pode tranquilamente dizer isto e esta criança será encaminhada para alguém que foi previamente habilitado, ou seja, foi avaliado por psicólogo, por assistente social, tem o ânimo de formar família. É um ato de amor aquela mãe fazer a entrega quando ela percebe que não tem condições, fazer a entrega para quem está habilitado a adotar. Então, as entregas voluntárias estão acontecendo. Neste período de pandemia, tá? Nestes 2 meses, pelo menos 6 entregas de criança. Entre entregas voluntárias e aproximações, 6 aconteceram em Porto Alegre, tá? Olha, Daí você vai me perguntar, tá, e como é que costuma ser nos outros meses, né? Diminuiu, aumentou? Depende. Tem meses que o número é maior, tem meses que o número é menor. Então, porque isso faz a gente refletir também, será, até a questão das entregas, no acolhimento, o impacto até da pandemia, às vezes, porque há situações também que tu não sabe, que as pessoas, todo mundo se desorganiza nessa época, né? Então, tu a não questão sabe como que econômica as pessoas pesa, né? ficam, Sim, o e a Estatuto da questão Criança, econômica também, o Estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro que falta de condição material não é motivo de destituição do poder familiar. Não, mas o emocional, né? nós temos que auxiliar, mas na prática, uma coisa que a lei fala, e outra coisa que a gente vê na prática. Na prática, a miséria, a falta de condição financeira, a falta de instrução e, principalmente, a falta de atendimento de saúde mental. Eu vejo muitos, e você falou que desestrutura. É claro que a falta de dinheiro desestrutura, mas tem pessoas que já têm problemas de saúde mental e que às vezes, por falta de suporte, acabam não conseguindo manter consigo seus filhos. Então, na Exatamente. prática, acaba sendo motivo de acolhimento. Qual o nosso trabalho no juizado? Buscar identificar estas situações, dar todo o apoio necessário para que a família possa ficar com a criança de forma célere tudo isso. Porque quando a gente identifica que essa família não vai se organizar, nós temos que encaminhar a criança para uma família substituta. Porque a criança tem que ter a efetividade do seu direito à convivência familiar e comunitária, ou seja, realmente poder viver em família. No passado, felizmente, isso não acontece mais, nós tínhamos situações de crianças que iam para o acolhimento e ficavam por 10, 15 anos e convivendo com a família, mas a família sem condição financeira de ter a criança em casa. Bom, como é Esse que se passado trabalha não é hoje? distante, né, doutora? Não é distante. Infelizmente, felizmente saímos desta realidade, Felizmente né? saímos, mas Mas é um passado recente. Mas, infelizmente, a gente conseguiu dar esta volta. E daí, talvez tu me pergunte como é que se deu esta volta, né? Esta transformação de crianças, crianças entravam e não saíam do acolhimento, e agora as crianças entram e saem. Por que que isto mudou? Qual foi o diferencial? O diferencial foi termos identificado este problema e termos estrutura de atendimento. Antigamente era um juiz tratando da matéria, agora são 4, tá? 7 promotores de justiça só no 2º juizado da infância, né? Fora o promotor que atende no 1º juizado, que atende no socioeducativo, como eu falei para vocês, 14 promotores. Então, assim, estrutura de atendimento, número maior de funcionários, principalmente técnicos, assistentes e psicólogos para fazer os laudos. Toda ação de acolhimento, toda ação de destituição, toda preparação para adoção e toda adoção precisa de parecer técnico. Se você não tem técnico, o processo não anda. Então, o que fez com que a realidade de Porto Alegre se transformasse foi a postura do judiciário, em especial da Corregedoria do Judiciário, que aparelhou de forma que os processos passassem a tramitar. Então, já fica aqui um reconhecimento, né, deste belo trabalho que foi desenvolvido a partir do ano de 2018. Então, isso fez com que os processos passassem a tramitar. A mudança também de cultura, Peterson, que também nos auxiliou muito. Antigamente, nesse passado recente, as casas eram fechadas, você não conseguia entrar numa casa de acolhimento. Existia aquela ideia de que a criança ou adolescente não podia ser mostrado e que as casas eram fechadas. Isso está sendo ainda trabalhado, mas esta questão de não poder mostrar a imagem. Então, o que o Estatuto
preconiza é que adolescente envolvido em ato infracional, ele não pode ter sua imagem divulgada. Por quê? Porque é algo que deprecia, é algo que atenta contra a dignidade desse adolescente, que é uma pessoa em formação. Ora, a criança ou adolescente em acolhimento, ele não tem nada que o deprecie. Ao contrário, ele é um sujeito de direito que precisa do nosso olhar, do nosso cuidado, do nosso afeto. A gente só ama o que conhece. Então, para que ele tenha o efetivo direito à convivência familiar e comunitária, que ele participe das atividades da sua cidade, né, da sua comarca, ele tem que ser conhecido e as portas têm que ser abertas com responsabilidade, né? É aí que a gente entra. Exatamente. Os É a grupos de apoio à forma. adoção. Às vezes a gente tem até pela ela mesmo, a gente tem, às vezes, em alguns lugares, a fama de ser contra a visibilidade, tanto que amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre as redes sociais, enfim. E o que a nossa briga não é o que, e sim a forma, que é a responsabilidade. Ter a responsabilidade, não há essa briga do técnico. Eu acho que o técnico tem que ser, a doutora falou bastante da equipe técnica, isso tem que ser valorizado e tem que. Como nós rodamos pelo estado todo, e esse problema de falta de equipe técnica, alguém que acompanhe isso de uma maneira séria, também, até no próprio aplicativo tem dado, deu os seus resultados e tudo, e às vezes, aí uma crítica saudável, tá, para as instituições de acolhimento. Às vezes a própria qualidade do vídeo não valoriza aquela criança. Não mostra aquela criança. Vamos contextualizar, então, para o pessoal entender do que a gente está conversando. Antes se dizia que a imagem da criança e adolescente tinha que ser preservada. Tá? Agora se diz o seguinte: sim, ela tem que ser preservada, mas entre não mostrar a imagem para fins de preservar e efetivar o direito à convivência familiar, o que se sobrepõe? Esconder ou mostrar? Nós identificamos que 85% das crianças e adolescentes que se encontram aptas à adoção têm mais de 5 anos de idade. Mas também esse é o mesmo percentual das pessoas que querem adotar crianças com menos idade. Tá? Sim. Então, para que a gente consiga efetivar o direito dessa criança e adolescente que já está destituída do poder familiar ou que é órfão, enfim, que está apto à adoção, nós temos que fomentar o que a gente chama de adoção tardia. A adoção tardia, então, os projetos de adoção tardia têm se pautado por dar visibilidade, dar o rosto, a imagem da criança e do adolescente. De que forma? Bom, o nosso carro-chefe hoje é o aplicativo de celular Adoção RS. Por quê? Exato. Porque quem está habilitado, não só no Brasil, mas também no exterior, vai ter acesso às imagens das crianças e adolescentes que estão aguardando uma família. Então, você está habilitado por um bebê, tá? Mas, enquanto está esperando o bebê, você entra lá no app Adoção e começa a visualizar os vídeos das crianças e adolescentes aptos que não tem ninguém interessado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Bom, um sorriso, um olhar, um trejeito, a forma de falar encanta. Bom, daí você pode falar ali, favoritar, automaticamente a Corregedoria da Justiça faz o contato e se começa a aproximação. Bom, graças ao aplicativo da adoção, graças ao Busca Ser, que daí é uma planilha no site do Tribunal de Justiça, onde você tem as iniciais da criança, sexo, idade, se tem irmãos ou não, problema de saúde ou não. Então, ali tu não tens a imagem. Ali é aberto a todos, não só os habilitados à adoção. Nós temos também o dia do encontro. O dia do encontro os habilitados à adoção brincando, uma tarde de brincadeiras com as crianças aptas, que não são do seu perfil, mas para que você tenha contato, que você proporcione um lazer, uma tarde de lazer, e, claro, nasça um interesse. Bom, esses programas de adoção tardia, esses projetos de adoção tardia, e esquecer de comentar também, Adote um Pequeno Torcedor Tchê, se leva as crianças e adolescentes para os estádios, eles são visualizados, são filmados, estão torcendo pelo seu time. E o Busca Ser, que é o primeiro, né? O Busca Ser é a planilha, tem dentro do site. O primeiro que apareceu. Depois veio o aplicativo de celular.
Na sequência, o Adote um Pequeno Torcedor Tchê, que a gente reproduziu uma experiência que já estava acontecendo lá em Pernambuco, que estava dando muito certo, depois também em Fortaleza, enfim, a gente trouxe para cá algo que estava dando certo. Estes projetos de adoção tardia importaram na colocação de 80 crianças e adolescentes que nós não tínhamos interessado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e que agora já se encontram em família. Alguns com sentença, alguns em aproximação, outros quase, né? Não, na verdade, esses 80 já estão convivendo, mas alguns ainda não estão sentenciados. Claro que alguns foram devolvidos também. E daí a gente entra na outra questão que eu costumo dizer, quais são as adoções tardias que dão muito certo? Aquelas que já há uma vinculação afetiva, que começaram pelo apadrinhamento afetivo. E agora já vamos entrar no apadrinhamento afetivo. Então, eu estava conversando com vocês que a gente quer que as crianças voltem para a família de origem. Quando a gente não consegue de forma célere, a gente busca que eles vão, então, para o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí também tem um outro ponto muito importante para se tratar. Antigamente, só se colocava em adoção criança e adolescente destituído do poder familiar com trânsito em julgado. Ora, trânsito em julgado, ou seja, teve o primeiro grau, sentença de primeiro grau, o juiz deu a destituição, né, julgou procedente a destituição, Defensoria Pública de regra recorre, eles têm que justificar se não vão recorrer, então é mais fácil recorrer do que não recorrer, acabam recorrendo, e daí até passar pelo tribunal e vir a decisão, naquela época, muitas vezes as crianças perdiam a primeira infância numa casa de acolhimento. Isso mudou. Hoje, quando nós temos crianças e adolescentes que não são visitados, que são abandonados, ou que o histórico da família já deixa bem claro que não vai haver um retorno para a família, esses a gente já pede o deferimento de liminar de colocação em família substituta, o juiz defere, as juízas estão deferindo e já vão, então, para o primeiro habilitado da fila. Só para a gente não perder antes de a gente entrar no apadrinhamento, ali nesses projetos, que para nós, o que a gente considera, não deixa de ser uma forma de busca ativa do judiciário. Sim. Porque são campanhas, são uma maneira de sensibilizar para a adoção. E aí eu volto para aquele ponto que nós começamos ali na nossa conversa, da mudança da cultura, né? Então, nós nos conhecemos... Isso, lembra que nós nos conhecemos em 2000... Exato. Nós nos conhecemos em 2013, eu era padrinho afetivo, lembra? E, na época, eu apadrinhei o Lucas com 7 anos, que não tinha ninguém na fila e ninguém interessado nesse perfil. 2013, agora, 7 anos faz isso. Nossa, faz bastante. E... Não é? Tu viu que tá grande? E ele... a coisa mais fofa. E naquela época não tinha ninguém interessado e isso foi mudando. Eu acho que o papel dos grupos, o papel do próprio judiciário nessas campanhas, elas são interessantes. Mas aí, como eu sendo sociedade civil, a doutora sendo promotora, a gente tem que problematizar um pouco o assunto, né? O que entra também, o que me pega às vezes, é o preparo dessas crianças e adolescentes que vão para esses projetos, inclusive o apadrinhamento, ou essas campanhas de sensibilização. Porque quando a gente fala em devolução, geralmente a gente culpa o adulto, né? Porque nós acreditamos que é a responsabilidade mesmo, né? Mas que é a culpa do adulto sempre é. Se esse adulto foi quem não preparou ou foi quem adotou, enfim. Mas e aí eu acho que a gente tem que reforçar nessa questão do preparo dessas crianças, inclusive que participam desses diversos projetos, porque tem não são as mesmas, às vezes, que participam do aplicativo, do dia do encontro, né? Sim, são as mesmas, são aquelas que a gente não conseguiu fazer a inserção pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O que assim, só vai para os projetos, ou melhor, só fica constando como apto à adoção a criança ou adolescente que quer ser adotada. Nós respeitamos a opinião. Então, se o adolescente nos diz, eu não quero, nós vamos trabalhar até ele nos dizer que quer. Porque também tem uma questão, né? Para um adolescente que já perdeu a família de origem, que nunca foi escolhido por ninguém, que está há anos em acolhimento, é muito mais tranquilo para ele dizer eu não quero ser adotado, do que ele dizer eu quero. É um risco ele dizer eu quero. É diferente de você chegar para o adolescente e dizer, olha, João, nós temos um habilitado que quer te conhecer, tu estás disposto a conhecer essa pessoa? É diferente. Então, o que nós temos dito é o seguinte, toda criança e adolescente destituída do poder familiar ou órfão
tem o direito a constar na forma apta no sistema de adoção e acolhimento. Agora, Sim. eu estou conversando com um adolescente de 16, 17 anos de idade, que é muito firme em nos dizer, eu não quero ser adotado, eu quero completar os 18 anos na instituição de acolhimento e ir morar com meu irmão mais velho, ou ir morar com meu padrinho, ou, enfim, ir morar... ficar autônomo e receber meu irmão. Nós respeitamos, porque eles são protagonistas, né, da vida deles. A adoção só vai dar certo se a criança ou adolescente quiser que dê, esteja aberto, né? E daí está, claro, o preparo deste acolhido para a adoção. Claro que a gente quer que toda criança e adolescente tenha uma família. É muito triste ver acolhido que está há anos e anos e anos em acolhimento, que nunca teve a experiência, não vivenciou, né, ter uma mãe e um pai. Isso é fundamental na formação, a gente sabe da importância. Então, o nosso trabalho também é de mostrar para essa criança e esse adolescente o quanto é bom, né, ele se permitir uma família. Agora, a gente deixa claro que a probabilidade da adoção de um adolescente não é tão grande, né? Que existe a possibilidade, mas eu costumo dizer, olha, é possível, não é provável. Vamos, quem sabe, trabalhar com o apadrinhamento, que é mais certo, é mais garantido que a gente consiga um padrinho nesta tua idade, nesta circunstância, não é impossível, né? Até no ano passado nós tivemos a adoção de uma menina que estava com 17 anos, né? Foi muito legal a história dela. Então, não nós tivemos Canoas também. Pois é, muito legal. Grupos de irmãos. Mas então, retomando, a ideia é que volte para a família, que seja adotado. Bom, fizemos constar o nome apto dentro do Sistema Nacional. Não tem interessado, vamos buscar adoção internacional. Nós temos grupos de irmãos, por exemplo. Não temos quem adote um grupo com 4, 5 irmãos. Vamos tentar adoção internacional. Não tem interessado para 4, 5 irmãos. Vamos botar nos projetos de adoção tardia. Não tem interessado. Bom, então vou fazer a avaliação psicológica para fazer o desmembramento do grupo de irmãos. 2 e 2, se forem 4. 2 e 2, 3 e 1, 1, enfim. Daí a gente vai avaliar psicologicamente como é a melhor forma de fazer o desmembramento. Como é que vai se fazer a colocação em família? Vai se conversar com o habilitado que está adotando um destes irmãos, ou 2 ou 3, enfim, da importância de manter o vínculo. Eles não são obrigados, mas são orientados que mantenham um vínculo, porque quem já tem um pouquinho mais de idade, que já conhece o seu irmão, ele conhece a sua história, ele tem uma história, essa história tem que ser valorizada, né? Então, a gente respeita isso, e a gente fomenta, então, que os irmãos, mesmo colocados em famílias distintas, que essas famílias se conheçam e convivam, né, da forma que for possível, para que os irmãos até não porque contato. Isso tudo é avaliado caso a caso, né, doutora? O meu caso, por exemplo, ele foi separado e não era saudável manter esse vínculo, porque são questões diferentes. O meu, no caso, ele voltou para a família, enfim. Mas tem casos que esse vínculo ele é meio romantizado um pouco, né? Essa coisa de que os irmãos eles estão lá juntos, e eu acho que cada caso é bem singular, assim, às vezes é muito romântico do que os irmãos eles vão morrer se separarem, e às vezes é até saudável em alguns casos, grupos grandes. Mas eu já vi, mas é muito importante fazer uma boa avaliação, porque eu já vi adoções não darem certo, porque separaram irmãos e eles boicotaram. Também, sim. Interessante que eu já peguei casos assim, eram 3 irmãos, 2 foram com um casal, o outro foi com outro casal, né? E os 3 voltaram na mesma data para a casa de acolhimento. Os 2 voltaram, né? Os 2 que tinham ido juntos voltaram junto com o outro que foi para um outro município. Eles boicotaram, eles não podiam ter sido separados. A mesma coisa eu vi 2 irmãs, que é um caso assim que me marcou muito, porque eram 2 irmãs que se davam muito bem, mas como tinha uma diferença grande de idade entre elas, a pequena a gente separou para que pelo menos a menor pudesse ter uma família. Esta menor não conseguiu ficar na família, voltou, e quando voltou, a mais velha se sentiu traída, não quis recebê-la, não. Então, elas não ficaram na mesma casa, não quiseram ficar na mesma casa. A mais velha passou a tomar medicação, a pequena, mais adiante, também teve problemas sérios de comportamento, acabou tendo também problema de saúde mental, enfim. Deu muito errado. Por quê? Doutora, vamos falar dessas voltas, então. A devolução? Vamos falar de devolução? Vamos falar.
pensei que a gente fosse falar de coisa alegre, coisa boa, adoção, de tudo! Não, tem que aproveitar, doutora, aqui o máximo. Tá bem, mas também. Já que você quer falar sobre devolução. Então, como é que tá, como é que não tá? Pois é. Nesse então, período assim, mudou, não mudou? O que é muito importante a gente entender? Quando se entra com pedido de adoção, a gente, então, não precisa de advogado, você preenche lá um formulário, é acompanhado pela equipe técnica do juizado, e daí você começa uma aproximação gradativa até que obtenha a guarda e começa, então, o estágio de convivência. Durante o estágio de convivência, os problemas aparecem. E é bom que apareça, porque vai ser um momento que você vai poder buscar uma orientação com os técnicos do juizado, não só com os técnicos do juizado, mas também com os técnicos das casas de acolhimento, que conhecem melhor a criança, porque conviveram com a criança. Então, vai ser feita toda uma orientação para os problemas que vão surgindo. Os grupos de apoio à adoção, que têm os encontros regulares, tudo isso ajuda. Bom, vamos supor que durante o estágio de convivência dê problema que não se consiga vencer. Ok, não é obrigado a ficar com a criança. Você pode deixar e justificar, dizer, olha, tentamos, mas infelizmente não foi possível. Ok, você vai devolver a criança. Você pode continuar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, vai ter uma reavaliação para verificar realmente se aquela pessoa estava preparada para adotar e foram questões outras que fizeram com que não desse certo o estágio de convivência, e eu já vi acontecer, era um problema da criança, que não estava preparada, que não estava aberta, que não foi bem preparada previamente para a adoção. Então, eu já vi situações de estágio de convivência serem interrompidos e os habilitados, claro, se fez todo um trabalho e eles puderam depois adotar uma outra criança e deu tudo certo. Eu já vi situação de estágio de convivência interrompido porque os habilitados não estavam preparados e não tinham condições para adotar e praticaram atos ilícitos durante esse estágio de convivência, por exemplo, agressão física. Isso é inadmissível. Então, se eu tenho um estágio de convivência que não deu certo, porque não deu certo, por N fatores, mas é do jogo que talvez não dê certo. Isso faz parte. Ok. Agora, se eu tenho um estágio de convivência onde houve um ato ilícito, como, por exemplo, agressão psicológica, agressão física, daí muda de figura. Daí, o que o Ministério Público faz? Ingressa com uma ação indenizatória e pedido de alimentos, inclusive, enquanto a criança é preparada para ir para uma outra família. Então, vejam, de regra, durante o estágio de convivência, não temos, se não deu certo, não deu certo, paciência, é do jogo. A gente sempre espera que sim, né? Mas eventualmente acontece que não. Agora, é completamente diferente da situação de alguém, ou um casal, ou enfim, uma pessoa que adote, tá? Tem a sentença de adoção e depois da sentença de adoção faz a devolução da criança. Que é a sentença de adoção, é a certidão, né? É a certidão de nascimento. Então, assim... Já é filho para sempre. Então, já fica orientado. Se durante o estágio de convivência sente que não é bem isso, é melhor encerrar o estágio e entregar a criança. Porque depois da sentença de adoção, é como se filho biológico fosse. Não tem diferença o biológico do adotivo. E se houver uma devolução, implica sempre num dano moral importante, e o Ministério Público ingressa, sim, com ação indenizatória, e todas que nós entramos até agora nós ganhamos, além de um pedido de alimentos que vai até a maioridade, ou mais, se a criança ou adolescente estiver estudando. Então, vejam bem, se você é habilitado e não se sente preparado, prepare-se, né? Busque orientação, participe dos grupos de apoio à adoção, porque se durante o estágio de convivência não der certo, vai ser uma dor muito forte, vai ser mais um trauma para a criança, né? E também para a pessoa. E também agora, você pode negar, se não... Problema pecuniário, depois também vai doer no bolso. Doutora, mas é que agora, por exemplo, nessa época, que é uma época de pandemia, a gente estava conversando até com algumas equipes técnicas sobre essas aproximações, enfim, porque a vida de muitas pessoas mudaram, pessoas perderam emprego, enfim, e vai que tem a ligação, né? Então, às vezes é melhor tu dizer que agora eu não posso, porque tu não vai perder teu lugar na fila, do que fazer uma besteira, porque... E também essa coisa da aventura e do... nós, como grupo de apoio, a gente sempre fala, a gente é grupo de apoio à adoção, não necessariamente a gente é defensor total apenas daqueles que estão interessados em adotar, porque a adoção ela envolve vários lados.
Então, e aí tu vai ficar pensando, tu é o adulto da relação, então tu precisa ter responsabilidade naquilo que tu tá fazendo. Então não dá para ver o estágio de convivência como test drive, não é para saber se eu quero ou não. Porque são vidas que tu tá lidando. Apesar de não ser responsabilizado, que eu acho que deveria, às vezes, em alguns casos, mas tu não pode ir na aventura de, se vou ver qualquer coisa, se não der certo. O que a gente recomenda sempre, quando vê que não tá dando certo, é não leva para casa. Porque enquanto para ali no abrigo, só naqueles encontros, ainda fica... mas é que o problema parece menos grave, né? Eu falei, o problema aparece quando chega assim. Na adolescência. Eu já vi situações de adoção, de devoluções, quando, assim, 5, 10 anos de adoção, e daí quando a criança entra na adolescência, que começa a ter problemas comportamentais, que acontece com biológicos também, que é algo que é, né? Enfim, devolve. Claro que implica em indenização. Mas eu acho bom esclarecer essa questão do lugar na fila. Do estágio? Então, você está habilitado à adoção, a ordem de chamada é cronológica, o perfil, né? E a ordem cronológica conforme a sentença de habilitação. E você é chamado. Naquele momento, você está com algum problema de saúde, ou você está passando por um problema, sei lá, financeiro, enfim, alguma questão pontual que você não se sente naquele momento preparado para adotar. Ok, você vai dizer, vai motivar. Uhum. 3 recusas imotivadas, fica inativo no sistema. Agora, se for motivada, daí você não é retirado do sistema. Agora, se a devolução de criança durante o estágio de convivência ou 3 recusas motivadas, isso implica em você ficar inapto, precisa de uma reavaliação para poder ingressar de novo. Outra questão importante. O que é motivada, doutora? Oi? O que seria motivada? As recusas motivadas. Motivada, por exemplo, eu estava habilitado para adotar 2 crianças, né? E enquanto aguardava, eu dei à luz, eu tive uma criança biológica, então agora eu preciso de um tempo quero continuar no sistema, quero ainda adotar, mas eu preciso de um tempo. É uma recusa motivada. Ou chamada fora do perfil também, né? E vamos chegar lá. Então, peraí. Recusa motivada. Eu já adotei uma criança em outro estado, em outro município, enfim. Então, também quero um tempo. Ou eu estou fazendo um doutorado e estou terminando minha tese, neste momento eu estou morando fora. Enfim, a vida acontece. Até porque desempregado agora com a pandemia. Agora a pandemia também... tudo é avaliado. E se justifica. Olha, eu não quero porque... embora do perfil. Se você é procurado fora do perfil, porque isso é importante falar também. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que entrou em vigor agora em outubro do ano passado, né? Então, aqui em Porto Alegre foi 7 de outubro, no Brasil inteiro, de uma forma geral, foi a partir do dia 12 de outubro. Esse sistema juntou o Cadastro Nacional de Adoção, Cadastro Nacional de Criança e Adolescente Acolhidos, juntou tudo. Então, eu tenho um único cadastro com todas as informações, tanto da criança quanto do pretendente, com o sistema de alertas e também com a busca automática noturna. Toda noite é feita uma busca da criança que está no cadastro com o pretendente habilitado. Bom, se na busca automática eu não consigo fazer a vinculação, se faz a busca manual. Como é que é a busca manual? O técnico procura no perfil 2 anos a mais, 2 anos a menos. Então, você pode, se você está habilitado para uma criança de, sei lá, 3 anos, você pode ser procurado por uma criança de 4 anos, que é fora do seu perfil. Daí você vai dizer, não, eu não tenho interesse numa criança de 4, eu estou habilitado para uma criança de 3. Ok, está motivado e não implica, não tem nenhum prejuízo, não pega mal, né? Aquela coisa, vai pegar mal, com maus olhos. Não, você não perde lugar na fila e não vai pegar mal, tá? Porque você foi procurado por alguém fora do seu perfil. Agora, se você for procurado 3 vezes por uma criança do seu perfil e você disser não, você vai ficar inativo e vai haver uma reavaliação. O sistema determina que a cada 3 anos tem uma reavaliação. Se não houver dentro deste prazo e é emitido um alerta e é informado, vai um alerta, inclusive uma informação para o e-mail informado no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, o pretendente, quando se habilita, informa lá o seu contato, telefone e e-mail.
o alerta vai para o e-mail dizendo, olha, falta X tempo para vencer a sua habilitação, você tem que renovar. Então, daí o Peterson vai me perguntar assim, mas e se acontecer durante a pandemia? Como funciona isso? Agora, já sabia, né? Eu já sabia. O que acontece? Lá em outubro, todos os habilitados que migraram, a migração só migraram quem estava habilitado dentro do prazo de 3 anos. Quem já tinha extrapolado os 3 anos foi reavaliado. Mas alguns já estavam dentro do prazo de 3 anos que agora está vencendo. E agora os técnicos não estão fazendo as avaliações. Então, a orientação que eu trago para os senhores é, se vocês estão na iminência de o prazo de 3 anos fechar, mande faça um requerimento de avaliação. O Peterson vai informar para vocês o e-mail do Juizado da Infância e Juventude aqui de Porto Alegre. E agora eu estou falando de Porto Alegre, tá? E faço o pedido de reavaliação, porque os técnicos estão trabalhando, eles não pararam de trabalhar. Situações urgentes como esta, por que é urgente? Porque o habilitado que deixar vencer o prazo de 3 anos, ele vai automaticamente não ser mais consultado, ele fica inativado. Tá? Mas ele vai saber, porque ele vai receber uma correspondência informando isso, tá? Então, esse Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele veio com o sistema de alertas, ele veio com a busca automática, ele tem a possibilidade da busca manual, ele exige essa reavaliação, mas ele trouxe uma novidade super legal, que é o pretendente poder acompanhar o seu lugar na fila. Então, com o número da habilitação e com o CPF, você ingressa lá na aba que diz... como é que é? Acesso de pretendentes, ali você põe os dados e você consegue verificar o seu lugar na fila. Já aproveito e digo, não se assuste, porque às vezes parece um número absurdo, mas os processos estão tramitando muito, tem muita criança de todas as idades, as adoções estão acontecendo. E então, aquela numeração é uma numeração geral, né, doutora? Não, é a numeração no município. Isso é importante ressaltar também. Sim, mas é de vários perfis, independente do perfil. Então, para o seu perfil, você pode estar na frente daquilo. Não? Para o seu perfil. É para o teu perfil específico. Mas é que vai aparecer o teu lugar no município, o teu lugar no estado. Se você está... Eu achei que era geral. Não. Então, o que acontece? Como é que se faz a busca? A busca sempre se faz pela criança. Então, tem um bebê apto à adoção hoje. Este bebê... A busca, o cadastro, o sistema vai buscar primeiro no município, depois no estado do Rio Grande do Sul e depois nos demais estados. E se não tiver ninguém, busca internacional, tá? Claro que para bebê a gente tem fila de espera. Sim. Então, o bebê, aliás, eu vou além, criança de 0 a 5. Criança de 0 a 5 não sai do seu município, porque a gente sabe que tem uma espera grande. Todo mundo quer adotar criança pequena, né? Então, a gente fica com pena dos municípios que são muito pequenos, que as crianças não entram, né? E realmente, isso é um problema, porque, torno a dizer, a busca se faz pela criança, tá? Então, esta série de alertas faz com que o processo ande de forma mais rápida, porque no momento que você entra no sistema, acusa ali, vinculações, X vinculações. O que são as vinculações? É o sistema que trouxe o habilitado para a criança do perfil. E daí o próprio sistema acusa e o cartório tem que entrar em contato. Bom, o cartório não entrou em contato em 15 dias, vai um alerta para o habilitado que tem uma criança do seu perfil aguardando. E daí, então, a pessoa busca lá no cartório que sejam dados os encaminhamentos. Mas tudo isso está acontecendo, tudo isso é urgente, e nós não cessamos todo este trabalho de aproximação, de adoção, né? Então, vocês podem ficar tranquilos. Apareceu vários comentários aqui sobre essa coisa do fórum estar aberto, o fórum não estar aberto, daí tem várias comarcas. Então, vou aproveitar para responder todo mundo já. A Marleci, que é da Coordenadoria da Infância, ela mandou aqui a informação que o Judiciário está trabalhando, e se a comarca informar que o fórum está fechado, é para encaminhar uma reclamação para a ouvidoria do Tribunal de Justiça. Então, quando colocar lá no site do TJRS, só procurar ouvidoria ali, tu vai achar bem fácil, tem um formulário que tu preenche, é o que a gente indica também, se alguma dificuldade de comunicação nesse período, tem que mandar para a ouvidoria, e aí, porque está trabalhando sim. Então, eu acho que aqui já esclarece várias dúvidas.
A Lisiane Sense tem uma, ainda voltando sobre a devolução, ela perguntou se existe alguma estatística de caso, um estudo sobre os motivos que levam os adotantes a devolver a criança, adolescente, se a adotante tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido. Eu quero, antes de responder a pergunta, eu quero deixar aqui meu cumprimento para a Marleci, que é uma parceira, assim, de todas as horas. Ótima. Estará conosco falando de depoimento especial. Olha só. Em junho, que coisa boa. E o SNA também, para quem não viu, tem live tem live com a Grazi, que nós fizemos semana passada. Maravilhosa. Tá no canal do YouTube, é só assistir lá. Que coisa boa. Selecionaste muito bem. Fico meus cumprimentos, então, para toda a equipe lá da Coordenadoria da Infância. Mas a pergunta foi se nós tínhamos estatísticas e os motivos de devolução. Isso. Eu acredito que o Judiciário tenha. Eu, particularmente, não fiz esse levantamento. É possível fazer, mas o Ministério Público, eu não fiz esse levantamento pontual. Então, não sei precisar agora para vocês. Acho que o Judiciário, não sei se o Judiciário fez, mas é possível fazer. Não foram tantos os casos, mas qualquer um caso já impacta. O que acontece? Quando você faz adoção de bebê, os problemas aparecem mais lá na frente. Quando você faz adoção tardia, criança com mais de 5 anos, os problemas já aparecem. Então, antes nós fazíamos adoção tardia, então nós tínhamos poucas devoluções. Agora que nós temos as adoções tardias, os problemas aparecem e acabam também as devoluções acontecendo. O que eu vi de devoluções? Pessoas extremamente mal preparadas, pessoas que não tinham condição de adotar de forma alguma, de qualquer idade, que dirá uma adoção tardia, que a gente sabe que tem que ter um preparo maior, pessoas que não tinham estabilidade emocional, pessoas que agrediam. Por que voltava? Porque agrediam as crianças. Né? Eu vi muito problema de agressão física. Uma situação me chamou a atenção, o casal adotou, mas eles estavam fazendo doutorado, o outro fazendo não sei o que, a criança ficava com terceiros. Não deu certo. Né? Ou exigências em demasia. O casal exigia uma performance escolar que aquele acolhido não tinha, aquela criança não tinha condição de dar naquele momento. Então, entender as limitações. As crianças querem agradar, querem de toda forma, querem permanecer em família. Isso ficou muito evidente. O problema foram os adultos. Excepcionalmente, eu penso 2 casos de crianças que realmente ali, olha, os adultos se esforçaram, tratamento psicológico, psiquiátrico, fizeram de tudo, mas eram crianças que tinham problemas de saúde mental. É diferente, tá? Do resto que eu vi das devoluções, as outras que aconteceram, foram problemas dos adultos que não estavam preparados para adoção e que imaginaram, idealizaram uma criança, né? Entenderam que o comportamento da criança seria de profundo e imediato afeto. O afeto você conquista, né? O afeto não é imediato, o afeto acontece pela convivência, são os retornos, né? A gente dá e recebe, ele não é automático. E entender o desenvolvimento, o momento de desenvolvimento da criança e do adolescente que está sendo adotado, entender que esta criança e adolescente já teve perdas significativas, traumas significativos, ela tem que ser trabalhada e tem que estar aberto e preparado. Então, as devoluções aconteceram porque o adulto não estava devidamente preparado. Nós precisamos investir nas habilitações e principalmente no pós-adoção. Todo aquele que adota deve procurar um apoio. Bom, pode ser particular, pode ser no grupo de apoio à adoção, não importa, mas tem que ter um apoio. Não tem que ter vergonha de procurar esse apoio, ao contrário, não vai ser mal visto porque procurou apoio, não. Os problemas acontecem em todas as famílias, ainda mais quando são crianças com mais idade, com uma bagagem maior. Isso é natural, mas olha, eu tenho visto tantas adoções tardias que deram muito certo. Sim. Trouxeram tanta felicidade. Olha, o Lucas é tido como adoção tardia. E olha que felicidade. Né? Mas o que a gente fala muito, doutora, porque a adoção ela é vista ainda e não tem como separar isso dessa maneira romântica, né? E o que eu falo sempre, até quando a gente faz a preparação para adoção, é, olha, eu e o Lucas aparecemos em várias reportagens, já, mas o que eu digo é assim, olha, o filho real, ele dura mais do que 30 segundos e não tem musiquinha no fundo. Então é isso, porque às vezes a gente se sensibiliza com a história do outro, ou com uma campanha, com alguma coisa, e acha que o filho vai ser, ele está lá esperando e vai ser grato.
Então, eu acho que às vezes, e por isso que a gente fala muito do cuidado de como que essas pessoas são preparadas e os adolescentes também, porque não existe não é uma receita de bolo que vai dar certo, 100%, e o bolo também a gente erra. Então, não é? E as pessoas, eu acho que tem que pensar um pouco, tirar esse, porque tu romantiza demais e acha, nossa, se tem um adolescente ali falando para mim, meu sonho é ter uma família, eu vou chegar, ele vai ser grato, mas o que é gratidão? Será que nós somos gratos o suficiente para os nossos pais? Não sei, acho que não. Então, como que se demonstra isso? E aí tu deposita tudo aquilo naquele adolescente, e na verdade tu tem as tuas frustrações também, porque tu tá lá esperando, e às vezes há um cuidado muito grande, porque de tu não trocar um perfil porque simplesmente por causa do tempo, né? E não por causa do teu preparo. Então, acho que a troca de perfil tem que ser muito pensada. Muito, muito pensado, Eu acho que é o que pega ali, né, nas adoções tardias, é isso. Qual é o que te motivou a trocar o perfil? É a demanda, é a oferta, entendeu? Ou é daqui? Tem que ser de dentro para fora, não pode ser só de fora para dentro, né? Peterson, eu quero aproveitar para trazer, a gente está falando do filho idealizado, né, e do filho real. Trazer um pouquinho do perfil do adolescente do acolhimento, da criança do acolhimento. Eu queria saber números, quantos acolhidos em Porto Alegre, quantas casas, isso aí eu sempre vou atualizar para ter uma ideia. Porque a gente acha que é um monte de promotor, mas é muita gente para trabalhar, né? Sabe que eu tenho muita satisfação em dizer que eu comecei nesse mundo, como eu chamo, né? Eu comecei a trabalhar com acolhimento. Eu tenho 25 anos de MP e sempre trabalhei em infância, mas fui trabalhar especificamente criança e adolescente acolhido em 2014, tá? Lá eram 1.500 crianças e adolescentes. Hoje nós temos aproximadamente 800 crianças e adolescentes. Vejam, olha, eu achei que era mais de 1.000. Oi? Eu achava que era mais de 1.000 ainda. Sabe por que mudou, Peterson? Porque antes elas entravam e não saíam, agora elas entram e saem. E daí a gente foi conseguindo diminuir. Então, nós tínhamos 115 casas de acolhimento, agora são 72 casas de acolhimento. Tá? Por que essa diminuição significativa? Porque as crianças entram, tem uma avaliação da família, né? Se é possível tratar essa família, isto é feito. A organização da assistência social, né, da alta complexidade dos CREAS, Centros de Referência de Assistência Especializados de Assistência Social, os CRAS, enfim, todo o aparelhamento de assistência social faz com que a gente consiga obter êxito no retorno da criança e do adolescente para sua família de origem. Tá? Então, criança e adolescente que pode ficar com a família, fica com a família. A gente privilegia que fique e dê um suporte para a família. Criança e adolescente que não pode ficar com a sua família de origem, bom, estas nós estamos trabalhando e muito a colocação em família substituta. Aguarda com a família extensa, ou se não for possível, adoção, ou se não for possível, um apadrinhamento, enfim, a gente está direcionando. E temos feito um trabalho intenso de dar autonomia, porque vai chegar lá aos 18 anos, esse adolescente vai completar a maioridade, vai precisar sair. Então, todo este trabalho, esta forte incentivo ao retorno à família de origem ou colocação em família substituta, e esta estrutura que foi montada para que realmente as crianças e adolescentes entrem, mas saiam, faz com que diminua o número de acolhimento, faz com que diminua também o número de casas de acolhimento. Outro problema seríssimo que nós tínhamos é que os conselheiros tutelares, ao invés de primeiro avaliar isso e esgotar as medidas protetivas, primeiro acolhia emergencialmente para depois fazer essa avaliação. Então, se verificava que 70% dos acolhimentos não precisavam ter acontecido. Imagina o trauma para a família, imagina o trauma principalmente para a criança de ter que ir para uma casa de acolhimento quando poderia ser feito todo um atendimento em família. Mas, graças a Deus, felizmente, ou melhor, graças a Deus não, graças ao trabalho intenso, né, do Juizado da Infância e Juventude, dos colegas de promotoria, a gente tem conseguido reverter este quadro. Então, criança que não precisa de acolhimento, não fica em acolhimento. Criança que precisa, fica o tempo necessário, o menor tempo possível, para que ou volte ou que seja colocado em família substituta. O estatuto fala em 18 meses,
tá? A gente está buscando que seja menos do que isso. Tu me pediste números. Números, então, nós temos... o que acontece? O Ministério Público, a cada 6 meses agora, até o ano passado, até junho do ano passado, a cada 4 meses, ia em todas as casas, e nós fazíamos o levantamento dos números das crianças aptas, de todas as crianças acolhidas e aptas à adoção. De junho do ano passado para cá, passou a ser semestral. Então, nós fizemos a última inspeção em setembro, e a próxima inspeção seria agora em março. Só que essa inspeção de março não aconteceu pela pandemia. Então, por isso que eu falo aproximadamente 800 crianças e adolescentes, porque eu tinha 800 e um pouco menos de 850. Acredito que agora deve estar em torno de umas 800 crianças e adolescentes, mas é um número aproximado porque nós não conseguimos terminar em razão da pandemia. Eu vou ter o número exato tão logo termine a pandemia. E número de casas de acolhimento entre abrigos e casas-lares são 72, porque fecharam agora recentemente as casas-lares da Ação Social Aliança, tá? Mas a gente fica bem contente em dizer que houve essa diminuição em razão do efetivo trabalho do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. E agora com a acolhedora vai diminuir mais ainda. A família acolhedora, infelizmente, a gente começou com um número pequeno, de 10. A ideia é que seja... É verdade. Né? Começamos com 10. Dessas 10, nós conseguimos selecionar inicialmente 3 famílias. 3 com a pandemia desistiram, sobrou uma família. Então, nós temos uma única criança em família acolhedora. A Camila disse, mas agora, depois da matéria da RBS, agora tem vários, estão com fila de habilitados ali, estão habilitando e agora só vai. Vai ser bem legal. Os 10 primeiros já vão para a família acolhedora. Vai, boa, com certeza. Eles estavam com mais de 40 e-mails na semana passada para marcar entrevista. Então, que maravilha. Então, em breve aí vão diminuir. Que coisa boa. Números de crianças aptas à adoção no Brasil são 5.000 crianças, aproximadamente 5.000 crianças aptas. Aqui no estado, nós temos aproximadamente 600 habilitados à adoção. Estes números que eu trago são números... como é que eu vou te dizer? Antes eu tinha muita certeza em falar em números, até outubro do ano passado, quando era o Cadastro Nacional de Adoção. Houve a migração automática, mas a Corregedoria do Judiciário fez todo um trabalho junto às comarcas do estado para que fosse feita uma verificação manual. Mas mesmo assim, eu acho que nossos números ainda precisam quando se fala em números, ter um maior cuidado, porque as inconsistências ainda, infelizmente, a gente ainda identifica. Então, por isso digo, acredito que aproximadamente 600 habilitados à adoção no estado, né? Crianças aptas em Porto Alegre, em torno de 200 crianças e adolescentes aptas. O perfil deles, 85% tem mais de 5 anos de idade, a maioria não está vinculado com o irmão, menino e menina, metade a metade, a grande maioria sem problema de saúde. Agora, todos eles têm demanda de saúde mental, de psicologia, porque sofreram um trauma sério. Todos eles, ou a grande maioria deles, têm defasagem escolar, decorrentes dessa série de violações, e todos eles, ou melhor, todos aqueles que permanecerem em acolhimento até os 18, quando completarem 18, vão ter que sair. Os que tiverem o cognitivo preservado vão precisar do emprego para se manter. Os que não têm vão para uma instituição de inclusão, um residencial inclusivo. Então, aproveito esse espaço para dizer, se você tem empresa, se você tem cota de menor aprendiz, se você tem a possibilidade de emprego, por favor, lembre do acolhido, porque ele completa 18 e tem que ser autônomo. E a gente sabe que 18, os nossos filhos que estão em casa, tiveram todo apoio, né? Enfim, que tem todo um aparato de cuidado. Chega aos 18, a gente vê a imaturidade, a falta de preparo. Imagina aquele que passou por uma série de sabores, uma série de traumas, de abandonos, de violência, e tem que se manter por si sozinho, né? Aos 18 e muitas vezes sem estar incluído no mercado de trabalho. Então, lembrem disso quando forem pensar em aprendizagem ou de vaga de trabalho. A gente está quase no final. Doutora, Porto Alegre possui república, não? Sim, Porto Alegre possui 2 repúblicas, são 24 vagas que quase permanentemente estão ocupadas. Agora, recentemente, nós abriu uma república privada, a república coordenada pelo Renan. Ele é casado com a Maria Eduarda, que foi
coordenadora de uma casa de uma casa lar. Então, uma República Nova ainda não está em parceria com a FASC, né? Mas teria lá mais 20 vagas. Então, a gente fala hoje, Porto Alegre, 44 vagas no total. Só no ano passado saíram 70. Né? É um número pequeno de vaga de República, e isso tem que ser modificado. Já explica um pouquinho o que é a República, né? Porque ela é prevista, né, nas normas de acolhimento, enfim. Na verdade, o que acontece? Nas orientações técnicas de assistência social. Isso. Então, quando você completa 18, espaço de criança e adolescente até 18 anos incompletos. Completou 18 anos, canta parabéns e tchau. Olha que lindo, né? E daí? Então, todas as instituições de acolhimento, quando o adolescente está lá por volta dos seus 17 anos, já se faz um plano de desligamento, se começa a trabalhar o desligamento, porque a gente sabe que eles já enlouquecem, bate o pavor, e agora? O que vai ser de mim? Como é que vai ser? Eu fiz 17, como é que vai ser os 18? Porque eles vão ter que sair, eles sabem que tem que sair. Então, o normal seria completar 18, e se você não está ainda, não tem um lugar certo para retorno, então que vá para uma república. A república é um local onde você tem também orientação de assistente social, de psicólogo, você tem um espaço com autonomia, mas regrado, né? Enfim, é um espaço de transição, né? Que você sai do acolhimento, você ainda tem um apoio para ingressar na vida adulta. Né? O grande problema é que a instituição, então, a CUFA, que é da parceria da FASC, também recebia morador de rua. Agora, você imagina uma menina de 18 anos, recém-feitos, que foi cuidado na instituição religiosa, geralmente são de instituição religiosa. São, quase todas. Vão para uma república onde tem junto morador de rua. Complica, né? Não é tão tranquilo. Então, também essa demanda de república, fica também essa informação, né? Isso já foi repassado para a FASC, é um problema, é uma preocupação que nós temos, porque realmente o jovem completa 18 e precisa sair. A gente, dentro da Elo mesmo, é um público que nos preocupa muito, assim. Então, hoje a gente vê muitas vezes o apadrinhamento, ele serve como uma referência que ajuda esses adolescentes e depois adultos, né? Porque o apadrinhamento, ele segue, né? Então, Sim, ele ajuda muito nesse período. Uhum. A Associação Brasileira de Recursos Humanos fez uma parceria conosco e temos, então, um projeto de tutoria. O jovem começa a ser acompanhado dos 17 até os 19, pega aquela transição dos 18. Então, este tutor vai dar orientações profissionais, inclusive após os 18. E, claro, também orientações profissionais, buscando que ele tenha inclusão profissional, que ele tenha como se manter quando sair da casa de acolhimento. Né? Nós começamos o grupo com 20, a ideia é expandir, né? Porque a gente tem mais de 20 adolescentes com idade de 17 anos, os 17 mais. Também o Movimento Porto Alegre Inquieta nos auxilia, eles trouxeram, na época a Ellen era a presidente da Carris, abriu lá 44 vagas de aprendizagem profissional na Carris. A nossa grande angústia é vagas de aprendizagem, primeiro emprego para estes jovens que precisam, ao completar 18 anos, se manter. Né? Então, fica esta preocupação também para quem nos ouve, se puder de alguma forma ajudar. Né? Já fica Não, aqui. É bom saber. Estamos encerrando já, né? Se a doutora quiser fazer um encerramento, falar alguma coisa, já te agradeço muito. Algum questionamento? Não, aqui nos comentários estão muitos elogios. Ai, eu agradeço. Já tem um pessoal aqui bem bacana, bem empolgado, muitas, mas foram todas sanadas as dúvidas, assim, alguns perguntam sobre o site, qual o site que eu vejo, é o SNA, então tu vai procurar lá dentro do... Nós temos a live também só sobre SNA, que a Graça explica tudo certinho, então também dentro no canal do YouTube vai estar tudo mastigadinho. Amanhã nós temos com o pessoal do Adoção Tardia, amanhã vai ser às 17 horas, porque uma das nossas convidadas, ela mora na Holanda, e até questão de fuso horário, para não ficar muito tarde para ela também, né? Então vai ser às 17, amanhã sábado, 5 da tarde, nós vamos falar sobre o uso das redes sociais, o canal Adoção Tardia faz um trabalho muito bacana de sensibilização, e de maneira responsável, e a gente vai falar dos prós, do contra, e a gente vai bater um papo. E na
na terça-feira, a Coordenadoria da Infância, a Karine, vai falar sobre os projetos, todos esses que nós falamos aqui. Então, o aplicativo vai ser só sobre, tanto que o nome da live vai ser Deixa o Amor Te Surpreender. Então, todos esses projetos e a gente vai poder explicar cada um, né? Tá? Doutora, sem palavras, muito obrigado. Quero, então, agradecer a oportunidade, agradecer novamente ao convite, dizer que todo aquele que tiver dúvida e que quiser conversar conosco, pode anotar o pjij.mprs.mp.br, é o nosso e-mail. A gente faz, então, responde dúvidas, ficamos à disposição para auxiliar. E quero deixar como mensagem, assim, a todos que estão na fila aguardando, não desanime, vale a pena, vale muito a pena formar família, né? O Peterson é um exemplo disso, e eu digo para vocês, a gente tem visto, nessa live a gente falou muito sobre problemas, a gente focou nos problemas, mas não é o que predomina são famílias felizes. Algumas dificuldades surgem, é natural que surja, mas predomina a felicidade. Eu tenho visto assim, a gente tem um retorno muito bom de crianças felizes, de adolescentes felizes, de pais, mães, enfim, muito felizes por constituírem sua família. Então, não desistam. Os processos estão tramitando e logo a sua vez chegará. Eu não quero terminar, Peterson, sem falar uma coisa. Não faça atravessamento. A adoção intuito persona, que consta no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, são as 3 exceções legais, ou seja, adoção de enteado, adoção por parente que tem vínculo de afinidade e afetividade, ou de guardião ou tutor de criança com mais de 3 anos. Não fure a fila. Por quê? Porque toda vez que você busca o filho do amigo, é sempre uma preocupação que essa família vá amanhã ou depois aparecer para extorquir ou para buscar um contato com a criança, para atormentar. Não faça mais. Se você tenta fazer uma adoção brasileira, se você faz falsa... É comum, infelizmente, registros falsos. Bom, na hora que se identifica, a pessoa vai responder criminalmente e a criança vai ser feita a busca e apreensão da criança. Ou, se você recebe uma criança em guarda de fato, não judicial, uma guarda de fato, e tenta regularizar para uma possível adoção posterior, esta regularização não vai acontecer. O filho vai ser retirado, vai acontecer uma busca e apreensão, vai sofrer a criança, vai sofrer quem estava com a criança. Então, a orientação que eu deixo é: demora. É ruim esperar? A gente sabe que sim. Essa demora a gente tem trabalhado muito para que seja a menor possível, mas não busque burlar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, porque é sofrimento certo. São N os dramas. A gente tem acompanhado muitos dramas decorrentes desta tentativa de diminuição de tempo. Então, vamos trabalhar de forma legal. E como denunciar, doutora, se eu ver isso? Pessoal, como denunciar? Como denunciar? Muito simples, pode ser o Disque 100, pode ser para este e-mail que eu informei para vocês, pode ser mandando uma mensagem anônima, né? Enfim, pode ser via Conselho Tutelar, Ministério Público, Disque 100, e-mail, não importa a forma, tem que chegar até nós, porque não é justo, não é legal, não é o correto, tá? O correto é, se eu não tenho condições de cuidar do meu filho, entregar no Juizado da Infância e Juventude. Ou eu quero adotar uma criança, me habilitar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Este é o caminho e vale a pena. Então, até agora... Oi? Só rapidinho, assim, nós tivemos um caso bem recente, agora que aí me lembrou disso, porque acho que é bem importante falar. Corrente de Facebook, de rede social, a gente até chegou a mandar para o MP, não lembro qual que foi, porque acho que foi da cidade da pessoa que compartilhou, sobre a mensagem é nítida, porque foi recente, teve 2 casos seguidos de abandono de crianças em Canoas, mas aí as pessoas começaram a compartilhar com fotos, dizendo assim, se você tem um filho e não quer, deixe na minha porta, me procure, deixando contatos. E isso é uma coisa absurda. Só que as redes sociais, elas andam muito rápido e às vezes a gente denuncia ou a gente manda e a gente não vê um resultado, porque a página está até hoje, entendeu? Existem páginas, e às vezes
a gente tem uma dificuldade com essa coisa do eletrônico. Sim, mas o que acontece? Na prática, as redes sociais existem e essas informações vão de um lado para o outro, muitas nem fidedignação, fake, enfim, mas na prática, se você receber um bebê ou uma criança, não importa, e tentar regularizar, porque a criança vai precisar frequentar a escola, você vai precisar de documentação, a criança vai ter um atendimento de saúde, vai precisar de documentação. Para você poder viajar com essa criança, vai precisar ter a documentação dessa criança. Então, na hora que for tentar regularizar, não vai conseguir. E o que vai acontecer? A criança vai ser retirada da família. E aí? E o sofrimento, né? Então, por isso que eu digo, não bule o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Entre na fila. Você vai receber uma criança como você quer, tudo direitinho, não vai ter nenhuma preocupação de amanhã ou depois de tirarem a criança, ou de alguém vir extorquir, vir pressionar, ou querer conviver contra a sua vontade, enfim, não tem porquê, né? O sistema existe para ser observado, né? A lei existe para ser cumprida, né? Não tem atravessamento. Peterson, muito obrigada. Obrigadão. E ficamos à disposição. Um abraço grande para todos. Falamos mais. No final de semana. Muita saúde. Até. Até.